Vamos retomar o projeto básico de silos e galpões, tá? E no momento de hoje vamos falar sobre aviário, que é um galpão para instalações de aves. Também curral de manejo para gado de corte, tá? Então, assim, um aviário, um galpão para instalações de aves, nós temos que pensar em ter uma estrutura simples, tá? Proporciona um bom funcionamento, uma construção econômica, os meus materiais têm uma boa resistência e eu posso empregar materiais ali acessíveis, tá? Na minha região. Pensando na criação de aves, né, eu tenho duas categorias. Ou a categoria ela é de corte, tá? Ou de postura. Na categoria de corte, então, eu vou fazer a minha criação em um do galpão, né? Na aves de postura, eu tenho a fase de cria e recria e a parte de produção, tá? Que pode ser, né, feito com gaiolas. Tem algumas outras categorias, piso a piso, mas enfim, a aves de postura pode ser feita em gaiolas. Claro, vai depender muito do tamanho da minha instalação, né? E quais são os critérios? Nós iremos falar de vários critérios, onde posso utilizar tanto para aves de corte quanto aves de postura, tá? E depois vamos adentrar apenas na aves de corte, né? Quais são os critérios de implantação de um galpão para o meu aviário? Eu tenho que pensar em relação ao terreno, a escolha do terreno, com relação à orientação do meu galpão, em relação à localização das minhas instalações, e vamos falar também aqui sobre alguns componentes de uma granja. Pensando na questão da relação, né, da escolha do meu terreno, eu devo escolher o meu terreno que ele seja seco, um terreno arejado, tá? Amplo, né, sem obstáculo, onde o vento possa circular livremente, tá? Ele possa ser ensolarado, tá? Isso aí é muito importante, justamente porque a ação dos raios ultravioletas destrói alguns germes, né, causadores de doenças e infecções para minhas aves, tá? O meu terreno tem uma leve inclinação, porque justamente para permitir um escoamento rápido, né, das águas pluviais, água de chuva, seja bem servido de água potável, né? Claro, as aves dependem, né, necessitam de água. Com relação à localização, onde eu devo posicionar, né, de certa forma, o meu aviário. Então, uma das coisas é a proximidade a fontes de produção de milho. Tá? Isso vai reduzir, né, minimizar a questão do custo de transporte, a facilidade na aquisição de rações e concentrados, uma mão de obra que eu posso instalar em uma mão de obra, que eu tenha uma mão de obra capacitada, né, ou treinar a minha mão de obra, possibilidade próximo, né, ao mercado consumidor. Então, isso também vai proporcionar a questão de eu ter um melhor preço de oferta. Né? Eu possa ter estradas e vias de transportes de boa qualidade, né? Isso vai evitar mortalidade, ferimento nas aves durante o transporte. E, claro, eu preciso ter eletricidade para o meu programa, né? No meu aviário. Com relação à orientação, então, está aqui um esquema, então, aqui o posicionamento do norte, né? Então, o meu galpão, ele deve estar orientado, né, na posição leste-oeste, quer dizer, a cumieira, o ponto mais alto do meu galpão, no posicionamento leste-oeste, né? Então, por que isso aí? Para evitar que o sol incida diretamente nessa parte longitudinal do meu galpão, isso vai trazer pode ocasionar um problema para as minhas aves, né? Como nós falamos em outro momento, tá? Com relação à situação das minhas instalações, né? Quando eu tenho galpões ali de aves da mesma idade, a distância, se eu tiver mais de um galpão na minha propriedade, eu tenho a distância entre eles 20 metros, é o recomendado. Se eu tiver galpões de idades diferentes, né? A distância desses meus galpões é em torno de 100 metros, tá? E, claro, com algumas barreiras naturais para minimizar a questão de proliferação de algumas doenças, né? Então, essa é a orientação com esse cuidado que se tem. Tá? Com relação aos componentes de uma granja, nós podemos ter o setor de produção, que é um galpão para a produção das aves, né, de corte, tá, ou de postura, dependendo da categoria que for escolhido. Tá? O setor de preparo dos alimentos, é a fabricação de ração, silos, graneleiros, tá? O setor administrativo, que é a parte de controle do portão, o portão de acesso à minha propriedade, escritório almoxarifado. O setor sanitário,
fossa ou crematório, pé-dilúvio, tá? O setor de apoio e o setor externo, né? Claro, todos esses componentes de uma granja vai depender do tamanho dela, né? Então, eu posso ter um aviário em pequenas propriedades que determinados setores desse aqui atendem um único espaço, né? Mas é importante que eu pense, quando eu pensar em um componente de uma granja, todos esses setores aí. Tá? Então, está aqui uma imagem do pé-dilúvio, né? Qual o objetivo? É justamente para desinfecção, né? Tanto na entrada quanto a saída dos aviários. Então, aqui ao fundo aqui, um rodilúvio, né? Então, é um componente fundamental para garantir a higienização e desinfecção de veículos adentrando e saindo na minha propriedade, ok? Quando a gente fala a questão de o local de criação, né? Então, é importante a gente adentrar, quando a gente fala de aves de corte, e normalmente as aves, elas não mudam de local de criação. Então, quando eu coloco os meus pintinhos em determinado galpão, eles irão ali até a fase de abate, tá? Então, essa é a recomendação. Claro, existem pesquisas já que ocorrem em subdivisões, né? Subdivisões ou o galpão ali para uma determinada etapa, certo? Mas o mais comum, né, normalmente empregado, é um galpão onde as minhas aves entram pequenininhas ali e vão até o final do abate, né? Tá bom? E o período de criação vai depender quanto tempo a minha ave vai ficar no meu galpão. Cara, vai depender do tipo de ave. Um exemplo aqui, os frangos. Normalmente, em torno de 40 a 50 dias já estão no ponto de abate. O Chester, em termos de 65 a 70 dias, já estão ali no momento de abate, né? Com o peso ali que o mercado absorve muito bem, de 3,750 kg. Ok? Porém, quando a gente fala, então, do tipo de aves, eu tenho que pensar, para eu dimensionar o meu galpão, saber quais são as dimensões, né? Iremos fazer uma aplicação disso aí, eu tenho que pensar em um fator extremamente importante, que é a densidade das minhas aves. Que a densidade das aves, ele depende de alguns fatores, como o clima e o nível tecnológico que o meu produtor irá implantar. Como nós temos aqui, ó, à direita, um exemplo aqui, duas imagens. Então, eu tenho aqui, ó, um aviário, onde eu posso ter uma baixa tecnologia, né? Então, aqui o comedouro, né? Bebedouro, dessa forma. Aqui embaixo, já um outro sistema. Então, aqui uma altíssima tecnologia, né? Portanto, a densidade depende do clima e também do nível tecnológico que o produtor vai implantar. Como exemplo aqui, ó, uma orientação que se diz é entre 8 a 12 aves, né, por metro quadrado, quando em climas mais quentes e de baixa tecnologia, de 12 a 14 aves para climas mais frios e alta tecnologia, e até 18 aves por metro quadrado para altíssima tecnologia. Tá bom? Já aqui, ó, o Chester, né, um outro tipo de ave, o Chester, patos e frangos, já muda a questão da densidade, né? Claro, porque ele tem seu tamanho é maior, né? Claro, então necessita de uma área, né, maior, então de 5 a 6 aves, então o Chester para no verão, de 7 a 8 aves no inverno, né? Então, aqui, então, para eu fazer o meu dimensionamento, eu preciso saber um fator extremamente importante, que é a minha densidade. E com relação à capacidade do meu galpão, quais são as dimensões recomendadas ali? A forma que é bem indicada é a forma retangular, tá? Tem uma eficiência maior, né? Então, as minhas aves, é muito comum eu ter galpões ali de 12 a 50 metros, 12 a 100 metros, 10 a 75, de 6 metros, né? A 40 metros de comprimento, tá bom? E com relação, aqui alguma orientação, o tipo de clima, a largura e o pé direito, né? O pé direito nada mais é do que a altura entre o piso e a altura da coberta, né? O nível ali da coberta, tá bom? Então, esse é o meu pé direito. Então, eu tenho ali para climas quentes e secos, a largura do meu galpão é de 10 a 14 metros, tá? Para climas quentes e úmidos, em torno de 6 a 8 metros, ok? Então, estamos percebendo o seguinte, já alguns parâmetros que nos vai orientar na questão das dimensões do meu galpão.
Alguns aspectos construtivos, vamos observar essa imagem aqui desse meu galpão, né? Tá? E tratar de alguns aspectos construtivos. Então, é o seguinte, eu tenho que ter fácil disponibilidade, né, de acesso aqui, o custo, ser um custo compatível, custo econômico, eu coloco materiais que tenham uma boa durabilidade, tá? Com relação a alguns aspectos, eu posso falar o seguinte, do piso. Então, a orientação é que eu tenho um piso aqui, ó, com uma leve declividade, em torno de 2%, né, de declividade, tá? O fechamento lá e o fundo, tanto o fundo do meu galpão quanto a abertura, a entrada, eu tenha fechamento, né, nesse espaço aqui, tá? Então, eu posso usar madeira ou alvenaria, né? Tá? O fechamento longitudinal. Então, aqui, ó, ao longo do meu comprimento, eu tenho uma mureta. Essa mureta em torno de 30 a 40 centímetros de altura. E o restante, eu coloco tela, né? Uma tela de malha. E aqui também eu coloco a minha lona, né? Para eu ter um controle de temperatura e de sol que vai incidir no meu galpão, tá? A cobertura. Nós falamos em aula, em momentos anteriores, né? Tá? De galpão, de cobertura. Então, eu tenho aqui, ó, uma tesoura, né? Treliçada em aço e as telhas aqui de fibrocimento, tá? Então, aqui as minhas terças, né? Então, eu tenho pilares em concreto e as minhas tesouras aqui metálicas, tá? Pode ser telha cerâmica, né? Enfim, vai definir isso aí a questão do clima, a questão do custo, né? A questão da viabilidade econômica. Quando eu penso no meu galpão, né? Em meio de controlar a questão do clima, eu posso pensar o seguinte, em um equipamento, né? Que a gente chama lanterninha. O lanterninha nada mais é do que eu deixo uma abertura na cumeira do meu galpão, justamente para ter uma circulação melhor de ar. Tá? Então, o ar vai bater aqui, vai ter uma circulação, e isso vai trazer um conforto melhor para os meus animais, né? Tá? Então, aqui ao lado direito, ó, uma imagem que eu tenho aqui, um galpão, aqui a mureta, e aqui a minha lona, né? Então, isso aí eu consigo controlar tanto a questão da ventilação, quanto a questão da insolação, né? No meu galpão, tá bom? E aí, o seguinte, essa questão nós falamos de baixa tecnologia, alta tecnologia, altíssima tecnologia, um dos princípios eu chamo desse aqui, ó. Eu posso automizar, né? Colocar de forma automizada a questão da abertura dessa minha lona, subir e descer essa minha lona, de acordo com a temperatura que está aqui, tá? Então eu posso fazer isso aí, então isso aí eu vou trazendo mais tecnologia para a minha instalação. Não a automação de tudo isso aí, tá? Com relação ao dimensionamento, então, alguns parâmetros que nós vimos é isso aí. O que é que vai agora nos direcionar para o dimensionamento do meu galpão, né? Então, eu vou pensar no que o meu galpão vai entrar e a saída das aves vão permanecer durante todo o período. Para quê? Evitar doenças, facilita o manejo, necessita de uma área maior, tá? Então, eu tenho que pensar em alguns parâmetros, o quê? Período total de criação. O que é esse período total de criação? É o período de limpeza e o período necessário para o crescimento das aves, tá? Então, um galpão tem que contabilizar esse tempo. Então, período de limpeza é justamente para desinfecção do meu aviário, tá? Outra, eu quero saber o seguinte, quantos galpões eu preciso ter? Imagino que o produtor ele queira produzir ali 15 a cada 15 dias, uma determinada quantidade de aves. Então, eu tenho que ter mais de um galpão, né? Porque eu preciso aqui o período de crescimento e o período de limpeza, né? Então, a gente consegue determinar quantos galpões necessários, né? Para o meu projeto, vamos pensar se o projeto da minha propriedade. A área do galpão nada mais é o número de aves que eu desejo abater dividido pela densidade. Lembre que a densidade, nós falamos lá que a densidade depende muito da tecnologia que é implantada, né? E o comprimento do meu galpão nada mais é do que a área dele dividido pela largura. A largura que nós também comentamos, a largura ali eu posso ter a largura de 10 metros, de 8, né? De 14 metros, e aí eu consigo determinar o meu comprimento. Então, são essas equações necessárias para eu dimensionar o meu galpão e a quantidade de galpões. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer então uma aplicação para a gente consolidar, né?
essas informações aqui. Então, vamos pensar o seguinte: um determinado produtor ele deseja construir um aviário com capacidade para 9.000 frangos, tá? A cada 15 dias. Então, ele quer produzir 9.000 frangos a cada 15 dias. Sabendo que o produtor irá utilizar alta tecnologia de produção, pergunta-se, né? Qual o número, quantos galpões são necessários, tá? Para ele produzir esses 9.000 frangos a cada 15 dias, tá? E qual a dimensão de cada galpão? Então, vamos lá, resgatar algumas informações, né? Vamos pegar esses dados aqui. Então, a capacidade de produção, de acordo com nossas informações, são 9.000 frangos a cada 15 dias. A densidade, epa, falou que era de alta, ó, alta tecnologia. Se é alta tecnologia, então nós temos aí como densidade de 12 a 14 aves por metro quadrado. Nós iremos adotar para essa nossa aplicação 12 aves por metro quadrado. Período de criação de 40 a 45 dias, né? Então, nós adotaremos aí uma média ali de 45 dias, desde a entrada até a saída para o abate da minha ave. O período de limpeza, perceba que o meu galpão precisa de um período para limpeza, né? Desinfecção. Então, de 7 a 14 dias. Adotaremos aí 10 dias. Tá? E também vamos já impor que a largura do nosso galpão será de 10 metros, né? Então, estão aqui as equações, só para a gente recordar, né? Para ficar mais fácil o nosso entendimento. Portanto, o período total de criação é o quê? O período de limpeza, no caso, ó, 10 dias, mais o período necessário ao crescimento da ave, que são 45 dias. Portanto, o período total, né, de criação, 10 mais 45, 55 dias. E ele fala que ele quer produzir a quantidade de frango a cada 15 dias. Portanto, quantos galpões são necessários, então? 10 mais 45 dá 55, dividido por 15 dá 3,7 galpões. Portanto, esse produtor ele precisa de 4 galpões para produzir, tá? 9.000 frangos a cada 15 dias. Então, primeira resposta aqui, feita, né? E quais são as dimensões de cada galpão? Portanto, é o seguinte, a dimensão eu preciso do quê? Calcular a área do meu galpão. Quantas aves eu quero abater? Tá aqui, ó. Quantas aves quero abater? Ah, 9.000 frangos. E a densidade? 12.000 aves, 12 aves por metro quadrado. Portanto, 9.000 frangos dividido por 12, que é a minha densidade, eu tenho uma área do meu galpão de 750 metros quadrados, né? Portanto, eu tenho como saber a dimensão. Eu tenho agora essa outra equação aqui, eu tenho a área do meu galpão e tenho a largura dele, né, 10 metros. Portanto, ó, se a minha área é 750 metros quadrados dividido por 10 metros, que é a largura do meu galpão, então eu tenho um comprimento do meu galpão de 75 metros. Tá? Portanto, respondendo a esse questionamento aqui, ó, tá? Esse questionamento, né? 9.000 frangos a cada 15 dias, né? Nós iremos precisar de 4 galpões, tá? De 10 por 75, ok? Então é isso. Então, ave de corte é justamente isso aqui que nós comentamos. Eu irei mostrar agora uma planta baixa de um galpão, tá? Não com essas dimensões que nós fizemos, mas só para a gente ter uma ideia, né, de como que é. Então, aqui eu tenho uma planta baixa do meu galpão, onde eu tenho a mureta, tá? Um galpão, nesse caso aqui, de 10 por 5. Então, aqui é fechado tanto a entrada quanto o fundo, né? De alvenaria, a porta aqui, ó, então aqui toda a minha planta baixa aqui, ó. A indicação da minha inclinação, né? 2%, né? Certo? Então, aqui um exemplo de planta baixa, ok? Então, aves de corte é o que nós podemos falar, né? Para contribuir, né? Para a nossa formação, justamente isso aí. Algo simples, mas extremamente necessário pensarmos na questão desses parâmetros, né, que acabamos de ver. Então, vamos dar uma pausa aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e a gente falaremos de uma outra instalação no próximo momento, ok? Então, aqui algumas referências, né, utilizadas, tá bom? Então, até a próxima e um abraço.